Irmãos, Números capítulo de número 21, versículos de número 4 ao 9 diz assim: Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão e nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela? E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Amém? Olha como começa o versículo 21. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. A primeira coisa que eu quero abrir os olhos nossos: cuidado quando estiver rodeando a Edom. Irmãos, quando a gente rodeia algo, tudo aquilo que eu rodeio tem algo no centro, tem algo que chama a atenção. E quando a gente olha para Edom, a gente lembra de uma nação que é chamada de Edomita. E os Edomitas são da descendência de Esaú. E se teve uma coisa que Esaú fez, foi trocar a primogenitura por um prato de lentilha. Quando a gente olha para a primogenitura, a gente lembra da premissa. E não tem jeito, no caminho em direção à terra prometida, irmãos, a coluna de nuvem, a coluna de fogo vai nos levar, e nós vamos, irmãos, passar perto dessas terras. Não tem como fugir disso. Está diante da caminhada de um cristão. Exemplos: tem pessoas dentro da igreja, irmãos, que dá a premissa para Deus, mas tem aquele que não dá. Aquele que não dá, meus amados, é uma terra de Edom. E quando nós rodearmos, passarmos, é algo que vem para o nosso foco, vem para diante dos nossos olhos. A gente tem que tomar muito cuidado para isso não descer no quê? No coração, porque isso vai produzir em mim e você essa palavrinha que ele falou: angústia. Irmãos, Edom significa vermelho, e nós já aprendemos. Quando a gente olha para os filhos de Isaac, a gente vê Esaú e Jacó. Jacó era conhecido como o vermezinho de Jacó. A gente lembra do vermelho do vermezinho. O vermezinho é aquele que dá a vida na cruz. O vermezinho é aquele que toma a tua cruz e segue. Esaú, simbolizado aqui pelos edomitas, é aquele que não toma a tua cruz e segue. E se a gente botar o foco, se prepara, a gente vai encher o nosso coração do quê? De angústia. E olha o que está escrito, meus amados, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas o que, irmãos? Não angustiados. Por que em tudo nós somos atribulados? Porque a tribulação vai produzir um fruto precioso em nós, que chama-se o quê? Paciência.
Então, se a gente olha para uma terra de Edom, ou se a gente vê um edomita, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se eu não souber lidar com aquela situação, irmãos, o que vai vir no meu coração é angústia e não tribular. Eu tenho que olhar para esse contexto e ter o quê? Paciência. Eu não tenho que olhar para isso e sentir o quê? Angústia. E por que a gente não pode sentir angústia? Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 12, versículo 14 ao 17, diz assim, ó: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz, olha aqui, raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminem. Então olha o que a nação edomita ou a terra edomita vai tentar fazer com as nossas vidas: contaminar através dessa angústia que vai tentar pôr no nosso coração. Aí ele continua dizendo, olha lá: e ninguém seja devasso ou profano como quem, irmãos? Como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Olha lá: porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então, quando a gente está caminhando em torno de uma terra de Edom, a gente tem que tomar cuidado, porque ali a gente vai ver devassidão, ali a gente vai ver profanação, ali a gente vai ver alguém vendendo o teu direito de primogenitura, trocando por um prato de lentilha, por algo que satisfaz a carne, mas não alimenta o espírito, não alimenta o que? A alma. A gente vai ver ali alguém, irmãos, que está privado da graça de Deus, porque mesmo com lágrimas buscou e não alcançou. Então cuidado, meus irmãos. Pastor, hoje nós estamos aqui em menos pessoas. Deus o sabe o motivo. Uns impossibilitados, outros porque tiveram um imprevisto, Deus o sabe por quê. Mas uns agindo como um Esaú, uma terra de Edom, trocando a melhor parte que está nos pés do Senhor por um prato de lentilha. Aí eu vou olhar para isso e vou me angustiar? Não, eu vou olhar para isso e vou ter o quê? Paciência. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o nosso clamor. Pois bem, então voltando lá no texto de Números que nós estamos meditando, quando eu olho para esse povo, quando a alma do povo angustiou, quer dizer, desceu algo no coração deles, que levou eles a se contaminarem, como a gente aprendeu em Hebreus. Eles deixaram algo, eles viram algo nessa terra e deixou contaminar o que? O coração, e não deveria ter deixado, porque não é espelho. Nós vamos olhar dentro da igreja, irmãos, nós vamos ver vermezinhos de Jacó, nós vamos ver edomitas, vermezinhos de Jacó, edomitas. E a gente tem que imitar quem está sendo um vermezinho de Jacó, e não deixar o coração contaminar com aquele que está agindo como um edomita. Esse povo deixou descer no coração. E aí olha o que eles começaram a fazer, como diz ali no versículo de número 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Aí começou o murmúrio, irmãos. Aí ele começa a dizer: por que fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Foi para isso que Deus tirou o povo do Egito? Para morrer no deserto? Não. E o povo iria morrer no deserto só se continuasse com esse tipo do quê? De postura, de conduta. Olha aqui: pois aqui nem pão nem água há. Olha o prato de lentilha. Olha o que sacia a fome e a sede da carne. Olha lá:
e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Irmãos, quando o povo agiu dessa maneira, Deus olhou, julgou, aí diz assim: então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse-nos: havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Aí ele disse: e disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. Será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela? E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, via. Quem é que veio trazer vida e vida em abundância? Ao nosso Senhor Jesus. Por isso está escrito isso em João capítulo 3, versículo 14 ao 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aonde? Na cruz. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, guarda algo. Somente os olhos em Jesus Cristo, o autor e consumador da minha e da sua fé, pode neutralizar o veneno da serpente. Uma nação edomita, irmãos, está cheia de demônio, e o que sai da boca são peçonhas, irmãos. E para a gente neutralizar isso, a gente tem que estar olhando para o alvo na nossa caminhada, olhando única e exclusivamente para o autor da nossa fé, que é o nosso Senhor, o que? Jesus. Por isso, chegou aqui dentro da igreja, não se preocupa quem não está na tua direita ou não está na sua esquerda. Vem aqui ver o Filho, o que? E crê nele. É ver o Filho e crer nele. Tem palavra de Deus dentro da igreja, o Filho está dentro da igreja. E é tão tremendo, irmãos, porque a história só se repete. Olha o que aconteceu nos tempos do nosso Senhor Jesus. João capítulo 6, versículo de número 40 ao 43. Porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei nos últimos dias. Sabe o que ele está falando aqui? Da serpente que é levantada no deserto. Olha como que o povo estava se comportando naquele tempo. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Ao maná que o povo chamou de pão vil, ao maná que o povo teve fastio. Da mesma forma, nos tempos do nosso Senhor Jesus, irmãos, o povo teve fastio dele. Por isso que Cristo é o verbo de Deus, porque ele é o maná. E por isso que Cristo simboliza a serpente levantada onde? No deserto. Em outras palavras, sabe o que o Senhor está dizendo? Quando o povo rejeita a minha palavra, eu vou ensinar eles o que é ver o Filho e crer. Porque se não vê o Filho e crer nele, irmãos, a serpente ardente vai pegar. A serpente ardente vai ferir. A serpente ardente vai envenenar. Por isso, na nossa caminhada de fé, se o vento levantou, foca no Filho. Não tira o olho do alvo, não tira o olho do verbo de Deus. Foi ensinada uma palavra aqui, irmãos. Come dela e não despreze ela. E quem não está comendo, não está sentindo fastio, não olha para ele não, vai olhando para o autor e o que? E o consumador da fé. Nesse mesmo capítulo de João, capítulo 6, eu não vou ler todos, vou pegando por partes. Olha lá do versículo 58 ao 62, o que ele diz, ó: este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga lá, ensinando em Cafarnaum.
Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Ao fastio, irmãos, pela palavra. Olha o fastio pelo ensinamento, tratando como algo vil, algo sem valor. Aí ele continuou: sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visses subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Irmãos, como é que eu posso me escandalizar da palavra de Deus? Por mais que ela requeira de nós renúncias, por mais que ela requeira de nós a gente deixar a devassidão, deixar a profanação, deixar tudo aquilo que não convém a Deus. Se eu me escandalizar disso, eu me tornei uma nação como Esaú. Se eu me escandalizar disso, eu estou agindo como essa geração agiu nos tempos de Jesus Cristo. Olha em João capítulo 6, versículos 66 ao 71. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Por quê, irmãos? Porque se escandalizaram da palavra. Está tudo no mesmo capítulo. Porque sentiram fastio, porque trataram como vil, como algo sem valor, aquilo que tinha muito valor. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, o maná que desceu do céu, o pão vivo que veio do céu, a palavra de Deus, irmãos. Olha lá: e nós temos crido e conhecido que tu és Cristo, Filho do Deus vivente. Ou seja, tu és a serpente que foi levantada no deserto, e que se a gente olhar para a tua obra, se a gente crer na tua obra, nós viveremos. Simão, com essa palavra, ele está dizendo as duas coisas. O Senhor é o maná, o Senhor é a palavra, o Senhor é o verbo, em ti está a palavra. E se eu não estiver olhando para ti, crendo em ti, Jesus, certamente a serpente me picará e me matará, irmãos. Muitos foram embora, porque se escandalizaram do evangelho que estava sendo o quê? Pregado. Será se isso está acontecendo no nosso meio também? Para onde iremos nós, irmãos? Não é qualquer palavra, não, é palavra de vida eterna. Jesus vai dizer um pouquinho antes, depois vocês meditem na tua casa, em João capítulo 6, ele fala as mensagens, as palavras que eu tenho pregado para vocês, é espírito e vida. Irmãos, tudo que Deus tem ensinado para nós é espírito e vida. Para onde nós vamos? A gente vai querer a comida e bebida que não é do reino, porque o povo falava: aqui não tem pão para eu comer e não tem água para eu beber. Ou seja, o reino de Deus não é comida e nem bebida. E ainda fala nossa alma, irmãos, a palavra de Deus alimenta a alma. Ele falava: a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. E a nossa alma tem que ter fome, tem que ter sede de justiça. Lembra da pregação de domingo? Emagreço, emagreço, ai de mim, se eu não quiser comer o pão vivo que desceu do céu, seja a palavra revelada, aquilo que veio do Espírito, aquilo que é Espírito e vida. Ai de mim, porque eu emagreço no mundo espiritual. Aí Jesus respondeu, continuando o texto lá, respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Olha o que ele diz: e um de vós, ele não fala é o diabo, e um de vós é um diabo. Ele está dizendo: um de vocês não é meu imitador. Se fosse o diabo, estava falando daquele que está lá embaixo nas trevas. Quando ele fala é um diabo, ele está dizendo: ó, imita ele, mas não é meu discípulo.
E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Você sabe que lembra do testemunho do nosso irmão, quando ele sofreu um dardo inflamado no monte, e o que a avó soprou no ouvido dele, mandando ele se enforcar, ou seja, imitar o que Judas fez. Você lembra o que ele fez para apagar aquele dardo inflamado? Ele abraçou o púlpito, e no púlpito que sai é o maná para a igreja. E quando ele abraçou o púlpito, Sudecai, redecou o maná e decantas, e declarou aquilo, irmãos, ele neutralizou o veneno da serpente. E aquilo que vinha para matar trouxe o quê? A vida naquele momento para a vida dele. Só que ele fez prova do púlpito. Ele falou: Senhor, se aquele púlpito é santo, se o púlpito é santo, que saia o maná. Se o púlpito não é santo, irmãos, está saindo qualquer coisa. Mas não é o maná que vem de Deus. E abraçar o púlpito é dizer: para onde vamos nós? Irmãos, o dia que pregar uma mensagem atrás do púlpito que não é espírito e vida, vai ficar fazendo o que aqui? Se não é espírito e vida, não é maná que desce do céu. Se não é espírito e vida, nunca vai levar eu e você a ver o Filho e crer nele. Nunca vamos botar o olho naquele que tomou o lugar da serpente que foi levantada no deserto. Olha o que está escrito em Isaías capítulo 6, versículo de número 5 ao 7. Então disse eu, olha lá: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Olha ali: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Irmãos, você sabe o que o profeta Isaías está dizendo agora? Ei, agora eu vi com os meus olhos a serpente que foi levantada onde? No deserto. Eu vi o Rei dos reis, eu vi o Senhor dos senhores, eu vi o Senhor dos exércitos. Quando a gente põe o olho no autor e consumador da fé, irmãos, guarda algo: a serpente ardente pode vir, pode picar, mas o veneno não terá o que? Efeito. Mas o que sobrevirá à nossa vida será isso daqui. Olha o que está escrito no versículo 6. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Irmãos, esse termo ardente eu fui estudar. No hebraico é o mesmo significado do ardente da serpente. Se nós tivermos com os olhos no lugar certo, voltado para o lugar certo, o que sobrevirá às nossas vidas são brasas ardentes. Se os nossos olhos estiverem lá em Edom, deixando a angústia contaminar o coração e começar a sentir fastio por esse pão, que é o pão vivo que desceu do céu, irmãos, o que nos sobrevirá é uma serpente ardente. Quando a brasa vem, irmãos, olha o que diz o versículo 7: e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Por isso que ele levou sobre si todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades, irmãos. Mas o nosso olho tem que estar no Rei dos reis, no Senhor dos senhores. Irmão, se tem maná, e se a gente chama todo mundo para ver o Filho e crer nele, pode estar com a igreja cheia ou ter um. Você veio aqui para colocar o olho no lugar, o quê? Mas se tu colocar o olho em quem não tem que pôr, irmãos, vai sair daqui angustiado. E se prepara ainda para a picada da serpente ardente sem cura. A esses, paciência, porque traz tribulação, traz, irmãos, mas a tribulação vem para produzir paciência, a paciência vem para produzir experiência, a experiência vem para produzir esperança, e na esperança não traz o que? Confusão. Que esperança? A esperança
como o nosso irmão apregoou no domingo, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Às vezes você olha dentro da tua casa, você vê, olha, esses aqui são vermezinhos de Jacó, mas esses aqui estão agindo como edomitas, mas eu tenho essa esperança no meu coração, vou continuar caminhando, marchando, olhando para o autor e consumador da fé, e eu creio que eu e a minha casa seremos salvos, que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Só que não tem jeito, quando a gente caminha olhando para o autor e consumador da fé, olha o que ele faz, ele tira a iniquidade de nós. Ou seja, aquilo que a gente trata o certo como errado, o errado como certo, bem, ou seja, as inversões de valores. O pão que agora era vil, irmãos, agora ele tem importância, agora ele está acima de tudo, e ele expia os nossos pecados, porque a gente é lavado pelo sangue de quem? Do Cordeiro. A gente alcança uma palavra poderosa na Bíblia que chama-se misericórdia, irmãos. E a Bíblia diz que aquele que alcança misericórdia prospera, mas quem não alcança misericórdia nunca prosperará. Olha o que está escrito em Abacuque, capítulo 3, versículo 5. A gente já leu diversas vezes isso. Olha lá, Deus veio de Temã, do monte de Parã, o santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu do seu louvor. O resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e brasas ardentes saíam dos seus passos. Irmãos, por isso que é pelas pisaduras nós somos o que? Sarados, pelas pisaduras nós somos sarados. Para isso aqui acontecer, vamos se comportar como um vermezinho de Jacó, vamos negar nós mesmos, vamos tomar nossa cruz, vamos seguir, que você pode ter certeza, irmãos, Deus sarará nossa terra. Ele pegará uma terra seca e transformará numa terra deleitosa, irmãos. Mas tem que comer do maná e não sentir fastio. Tem que estar com o olho voltado para o autor e o consumador da nossa fé o tempo todo. Se você vê um irmão que porventura, irmão, está ali caminhando firme e de repente ele começa a botar o olho, irmãos, na terra de Edom, já dá um toque nele. Fala, tira o olho daí. Continua olhando para o autor e o consumador do que? Da fé. Porque isso aí vai angustiar o teu coração, para tentar de alguma maneira profanar a terra, para trazer devassidão, profanação, para não entregar a Deus, irmãos, a premissa. Pelo contrário, para botar a marca da besta, porque agora se vende por um prato de lentilha. A gente sabe que na compra e na venda tem a marca da besta. Então quando a gente anda nos passos do Senhor, Ele na frente, irmãos, como um bom pastor, e nós como ovelhas seguindo eles, o que tem na nossa caminhada são brasas ardentes para sarar, para nos curar, irmãos. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. É paz, irmãos, e pelas suas pisaduras nós somos. É caminho de paz e de cura. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo de número 20 ao 21. Portanto, se o teu inimigo tiver o que? Fome, dá-lhe de comer. O que eu dou de comer para ele, irmãos? O maná vivo que desceu do céu. É isso que tem que dar. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Aquele que crê no Senhor Jesus, rios de águas vivas fluirão do teu ventre, porque receberia o Espírito Santo. Dá de beber da fonte de águas vivas, que também simboliza a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo de Deus. É a palavra que é Espírito e vida. Aí olha o que ele diz: porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo. O que isso aqui é? Brasa, o que, irmãos? Ardente sobre a sua cabeça. Irmãos, não fica pensando bobagem. Quando a brasa vem sobre a nossa cabeça, irmãos,
Os nossos pensamentos são retos, porque Deus sonda as rins e esquadrinha o que? Pensamentos, para dar a cada um segundo as suas o que? Obras. Os nossos pensamentos serão retos, serão concordantes com Deus. E aí as bênçãos de Deus vêm, irmãos, porque a gente não fica maquinando pensamento perverso, algo que Deus o que? Odeia. Irmãos, quem está com brasas ardentes sobre a sua cabeça é aquele que medita na lei de Deus de dia e de meditar em mente. Olha o que vai ter na mente dessa pessoa: brasas de fogo. E isso só vem, irmãos, quando a gente está com os olhos aonde? No Rei, no Senhor dos Exércitos. A mente fica pensando em Cristo, não fica pensando no irmãozinho da direita, no irmãozinho da esquerda. A mente fica voltada nele, no Senhor, fica voltado na sua palavra, fica voltado na sua obediência. Quando tem brasas ardentes na cabeça, você pode ter certeza, o que tem na nossa cabeça é um capacete do quê? Um capacete da salvação. Olha o que diz no versículo 21: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Irmãos, presta atenção. Se os nossos pensamentos não virem do trono de Deus, porque brasa ardente vem do trono de Deus, nós vamos combater o mal com o mal. Mas se vir do trono de Deus, meus amados, nós vamos combater o mal com o bem. Nós vamos combater o bom combate, como o apóstolo Paulo fala. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Por isso, irmãos, por que nós vamos tirar o olho da onde a gente tem que tirar? Me dá um motivo. Por que a gente vai sentir fastio? Irmãos, quando chega as quintas, os domingos, será se a nossa alma anela por Deus? Fala, não, eu quero ouvir uma palavra de Deus. Eu vou para o culto porque eu quero ouvir uma palavra, assim como a corça brame pelas correntes de água, assim a minha alma anela por ti. Muitas das vezes a gente não anela para vir para a igreja, para ouvir uma palavra de Deus. E o mais triste é que às vezes a gente vem ainda e dorme aqui no banco da cadeira e deixa o diabo roubar a boa o quê? Roubar a boa semente. Você sabe por quê? Porque uma promessa tem para ele que ele vai ferir o nosso quê? Calcanhar. Não tem jeito, pode correr para onde quiser, irmãos. Deus deu essa liberalidade para ele, essa legalidade. O problema é quando ele ferir o nosso calcanhar e a gente não estiver olhando para o autor e consumador aí esse veneno vem e mata. Mas quando a gente está olhando para o autor e consumador da fé, irmãos, não tem jeito. É uma outra mensagem que eu vou pregar. Vai acontecer que nem Paulo, quando foi jogar lenha de uma videira no fogo. Da onde ele foi pegar? Da videira. E quem é a videira é Jesus. A serpente veio e mordeu a mão dele. Todo mundo achou que ele ia morrer. Ele fez assim, a serpente caiu e não aconteceu nada com ele. Sabe por quê? Brasa ardente, ramo de videira que foi colocada onde? No fogo. Não tem jeito, irmãos. O diabo ataca daqui, ataca de lá, ataca de lá, ataca de lá, como o alvo, como os olhos estão voltados para o alvo correto. Chega uma hora que ele fala, o que eu faço? Porque tudo aonde eu ataco essa pessoa não tem o que? Efeito. Por que não tem efeito? Porque tem brasa ardente na cabeça, porque tem a brasa ardente nas pisaduras, e porque sobe ao vosso coração tais o que? Pensamentos. Então tem brasa ardente aonde? No coração. Aí não tem jeito, irmãos. Tem muita gente sendo ferida pelo inimigo porque está faltando na sua vida o que? Brasa ardente. Porque tem fastio pelo pão vivo, porque não está olhando para o autor e consumador da fé. Mas não vão ficar só tomando picada? Não. Deus também virou e falou que Ele vai dar autoridade para a gente pisar onde? Vai ficar só tomando picada? Não, Ele põe o calçado no pé de cada um. Ele fala, agora você vai lá e faz o quê? Pisa na cabeça também. Pisa na cabeça também. Esse é o bom o quê?
Calçado da preparação da pregação do evangelho do quê? Da paz. Quem comeu do pão vivo que desceu no céu fala, está escrito, ó maná, está escrito, ó maná, está escrito, tal maná. Ser sujeito a Deus, resiste o diabo, ele vai ter que fazer o quê? Aí Deus vem, manda o anjo e fala, pode servir. Agora você mata a fome daquilo que ele estava jejuando por 40 dias e 40 noites e não negou meu nome. Aí entendeu que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Aí ama a Deus sobre todas as coisas. Olha que interessante esse texto. Lucas capítulo 24, versículo do 13 ao 32. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Estamos falando aqui da história dos discípulos no caminho de quem? De Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, ou seja, Cristo tinha acabado há 3 dias atrás desse acontecimento. Ele tinha sido crucificado e morto. Ele tinha sido levantado como a serpente foi levantada no deserto. E agora, nesse momento que já era domingo, os discípulos no caminho de Emaús têm o conhecimento que as mulheres viram, né? Os anjos comunicarem. Então aqui está falando do momento em que Cristo agora ressurge dos mortos, aonde os aguilhões da morte foram destruídos por eles. Aí ele diz: e aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados para que não o conhecessem. Se Deus não abrir os nossos olhos, a gente não enxerga o quê? E por quê? Porque o príncipe desse século cegou. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobretudo, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre vós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. A serpente feriu ele, irmãos, de morte, porque ele disse para as trevas, ele falou: agora é chegado o tempo das trevas, a hora das trevas. Mas ele venceu a morte. Irmãos, tem um monte de religião aí, mas a única que declara que o seu líder, que o seu rei, que o seu Senhor ressuscitou é o cristianismo. Mas nenhuma outra, irmãos. O espiritismo segue Allan Kardec, ressuscitou. O budismo segue Buda, ressuscitou. Pode pegar qualquer um. Maomé, o único que venceu a morte foi o nosso Senhor Jesus. E alguns dos que estavam conosco foram a sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. Aí olha o que Jesus disse: e ele lhes disse: ó nécios e tardios de coração para crer tudo que os profetas disseram. Em outras palavras, ouviram a palavra, mas não digeria. O pão não estava descendo, irmãos, para esses. Estavam sendo tardios em colocar em prática, em entender o que estava sendo o quê? Ensinado. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicaram que dele se achava em todas as escrituras.
E chegaram à aldeia para onde ia, e ele fez com que ia para mais longe. Ou seja, Jesus estava andando junto com eles, eles não estavam vendo. Jesus respondeu isso para eles. Chegou uma hora que Jesus ia seguir a caminhada, entendeu, né? Para mais longe. Aí eles foram lá e fizeram o quê? E eles constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Em outras palavras, Jesus estava andando, irmãos, um bom tempo com aquele povo, e aquele povo não estava vendo quem? E crendo, porque Jesus chamou eles do que? De nécios, tardios de coração. Aí ele diz lá: e eles os constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe o deu. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram uns aos outros, olha aqui: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Oh, irmãos, quando Jesus pregava a palavra, ele estava servindo o maná que desceu do quê? Essa palavra era brasa ardente nos seus o quê? Corações. Mas o evangelho torcido, fraudulento, cheio de dissoluções, é serpente ardente para os corar. Arde também, tá, irmãos? E aí quando arde a serpente ardente no coração, a gente vai abrir a boca e falar igual Isaías falou: eu sou um homem de lábios impuros, porque a boca fala que o coração está o quê? Cheio, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Olha quando que os olhos foram abertos: quando comeram do pão. Sente fastio pelo pão, para ver se os nossos olhos vão ser o quê? Abertos. Mas não conheci Deus, irmãos, que nem Jó falou: eu te conhecia de ouvir o quê? Agora os meus olhos te veem. Esses discípulos aqui, conhecia Jesus de ouvir, mas estava andando com ele e não estava vendo. E se não estava vendo, também não estava o quê? Crendo. Irmãos, eu nunca esqueço, lá no começo da minha caminhada na fé, uma vez um profeta chegou em mim, e depois ele não soube me explicar. Eu fui entender agora isso daqui, esse mistério. Olha pra você ver quanto tempo. Isso já tem uns 8 anos. Ele chegou em mim e falou assim: Deus vai te dar um sinal. Eu falei: amém. Do dia que ele falou para mim: Deus vai me dar o meu sinal, meu coração ardia. Na outra oportunidade eu procurei o profeta. Eu falei: olha, você falou que ia dar um sinal, o meu coração não para de arder. Você sabe o que o Senhor estava falando para mim? Ei, caminha olhando única e exclusivamente para o autor e consumador do quê? Da fé. E nunca despreze o maná que veio do céu. Irmãos, quando eu olho para os 12 discípulos, nós lemos aqui, um era um diabo. Em outras palavras, você sabe o que ardia no coração desse? A serpente. Mas no coração dos outros 11 discípulos, o que ardia era a brasa que vinha do trono do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Senhor dos Exércitos. Por isso que a palavra de Deus diz: seja o nosso proceder sim, sim, não, não. O que é que eu e você desejamos para a nossa vida? Serpente ardente ou brasa ardente? Pastor, mas e as demais? E as demais, pastor? Eu tenho necessidades físicas, eu tenho necessidades pessoais. Fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus provém, irmãos. Ele provém para aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quem é que busca em primeiro lugar o reino da sua justiça? É aquele que não tem fastio pelo maná que desceu dos céus, e aquele que não tira os olhos do autor e consumador da fé. As demais, pode descansar, que ele acrescenta na minha e na sua vida. O que ele tem preparado é vida e vida em abundância.
O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera o que é a minha, a sua alma. Ele cuida de nós, irmãos, como a menina dos seus olhos, em nome de Jesus.